pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Alice, eu estou aqui com Camille e com o Vitor Hugo. Sejam bem-vindos para esse nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre algo que provavelmente está na sua geladeira ou na fruteira da sua cozinha agora mesmo. Exatamente! Pensa numa manga bem doce, num mamão ou num abacaxi suculento. Moramos num país tropical, o que é um privilégio para a nossa alimentação. Mas o clima quente e úmido também traz um desafio enorme, o controle de pragas. E é aí que entram os agrotóxicos. Hoje o nosso papo é direto e baseado em ciência. Qual é a real situação dos resíduos de agrotóxicos nas nossas frutas tropicais? Precisamos ter medo da nossa salada de frutas? Para isso, nós fomos atrás de dados oficiais e pesquisas para entender o que realmente chega ao nosso prato. Para começar, a gente precisa entender que não é porque foi usado defensivo agrícola lá na lavoura que a fruta vai chegar envenenada na sua casa. Existe um limite seguro para isso, chamado LMR, que é o limite máximo de resíduos. Quem fiscaliza isso no Brasil é a Anvisa, através do PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxico. O problema que os relatórios costumam apontar não é apenas o excesso de resíduos, mas muitas vezes o uso de produtos que não são autorizados para aquela cultura específica. O abacaxi e o mamão, por exemplo, frequentemente aparecem com índices de inconformidade nesses relatórios. Mas aí vamos ter que trazer a ciência acadêmica para a mesa. Laboratórios de química analítica e tecnologia de alimentos de grandes instituições como a UFRJ e a da USP, que é a Exalc, elas investigam constantemente novas metodologias para detectar essas substâncias e entender como elas vão se comportar. É interessante notar como a química explica isso. Pense assim, existem agrotóxicos de contato que ficam na casca da fruta e os sistêmicos que circulam pela seiva e vão parar na polpa. Isso aí mesmo, Camille. E é como explicar a química básica. Muitos desses compostos usados nos pesticidas são moléculas lipofílicas, ou seja, não se misturam bem com a água, preferem gorduras e ceras. Já a casca de muitas frutas tropicais, como a manga, tem uma cera natural que acaba segurando essas moléculas de agrotóxico de contato. E vale lembrar que a palavra agrotóxico costuma gerar muita preocupação, mas é importante entender que ela engloba diversas substâncias diferentes. Existem fungicidas usados para combater fungos, inseticidas para controlar insetos e herbicidas que combatem plantas invasoras. Isso aí mesmo, VT. E cada um desses produtos possui características químicas próprias. Alguns se degradam rapidamente na presença de luz solar, chuva ou oxigênio, enquanto outros permanecem por mais tempo no ambiente. Por isso, os pesquisadores não analisam apenas a quantidade presente na fruta. Eles também estudam o comportamento dessas moléculas no solo, na água e até no organismo humano. Outro ponto interessante é que os laboratórios atuais conseguem detectar quantidades extremamente pequenas dessas substâncias. Estamos falando de concentrações medidas em partes por milhão ou até partes por bilhão. Para o ouvinte ter uma ideia, uma parte por milhão seria semelhante a encontrar uma única gota de substância em uma piscina enorme. Isso mostra o quanto os métodos analíticos evoluíram. E é justamente essa tecnologia que permite aos órgãos reguladores acompanhar a qualidade dos alimentos que chegam até o consumidor. Isso nos leva
Isso nos leva àquela pergunta de R$ 1 milhão. Lavar a fruta só com água resolve? É aí que tá o pulo do gato químico. Lembra que a gente falou que muitos agrotóxicos não são solúveis em água? Então, passar uma aguinha da torneira ajuda a tirar a poeira e micro-organismos, mas tira muito pouco do resíduo químico da casca. Diversos estudos universitários testaram soluções domésticas. Um consenso interessante entre pesquisas na área de ciência dos alimentos é o uso de bicarbonato de sódio. Sim, deixar as frutas de molho em uma solução com bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa para cada 1 litro de água por 15 minutos, ajuda muito. O bicarbonato ele altera o pH da água, deixando-a alcalina, o que acelera a degradação e a quebra das moléculas de vários tipos de pesticidas da superfície. Depois é só enxaguar bem, mas atenção, isso ajuda com os agrotóxicos de contato. Para os sistêmicos, aqueles que estão dentro da fruta, infelizmente a lavagem não tem efeito. Aí que vem outra dica de ouro baseada na tecnologia de alimentos, que é o descascamento. Tirar a casca de frutas como mamão, abacaxi e melão já vai eliminar a esmagadora maioria desses resíduos. A desvantagem é que você perde algumas fibras e nutrientes da casca, mas do ponto de vista toxicológico é muito mais seguro. Mas existe uma dúvida muito comum. Se os agrotóxicos podem estar presentes nos alimentos, por que eles continuam sendo utilizados? E a resposta é muito simples. Está na produtividade agrícola. Sem mecanismos de controle de pragas, muitas plantações poderiam perder uma parcela significativa da produção. E, em alguns casos, insetos e fungos conseguem destruir lavouras inteiras. Então, o desafio é encontrar um equilíbrio entre produzir alimentos em quantidade suficiente e garantir que eles chegam em segurança ao consumidor. Exatamente, e por isso que existem pesquisas constantes para desenvolver moléculas mais seletivas, que controlem as pragas, causando menos impactos ambientais e toxicológicos. E também existem estratégias complementares, como o manejo integrado de pragas, que combina o controle biológico, monitoramento da lavoura e uso mais racional dos defensivos. Em outras palavras, a ciência agrícola moderna ela busca reduzir cada vez mais a dependência exclusiva dos produtos químicos. Outra curiosidade interessante é que o atrito durante a lavagem também ajuda. Esfregar delicadamente a superfície da fruta pode remover partes dos resíduos superficiais, especialmente quando combinado com água corrente. E vale destacar também que produtos milagrosos vendidos na internet nem sempre possuem comprovação científica. Muitas vezes, métodos simples e baratos apresentam resultados semelhantes ou até melhores. E claro, não podemos deixar de falar da alternativa mais óbvia, os alimentos orgânicos. Eles são cultivados com técnicas que dispensam esses compostos químicos sintéticos. O gargalo costuma ser o preço e a acessibilidade. Mas há um truque que os agrônomos sempre recomendam e que faz bem para o bolso e para a saúde, que é consumir as frutas da nossa estação, ou seja, da estação correspondente a que estamos. Verdade, uma fruta tropical cultivada na sua época natural sofre menos com pragas e doenças, o que significa que o produtor precisou usar menos química para que ela chegasse bonita até a feira. Resumindo o papo de hoje, não precisa parar de comer frutas, elas são essenciais para a nossa dieta, mas tem que ser estratégico, tem que lavar bem e usar a química ao seu favor, como bicarbonato quando for consumir a casca, e descascar quando for possível, e priorizar o que é da época. Quando falamos em consumo consciente, também precisamos pensar na diversidade alimentar.
Verdade, consumir sempre o mesmo alimento pode aumentar a exposição a determinados resíduos, já que a alimentação variada distribui melhor os nutrientes e vai reduzir esse risco. Além disso, frutas diferentes possuem perfis nutricionais diferentes. A manga é rica em vitamina A, o abacate fornece compostos associados à digestão, e o mamão é conhecido pela presença da enzima papaína. Ou seja, o benefício nutricional das frutas é enorme e amplamente comprovado. Os especialistas em saúde pública são unânimes em afirmar que os benefícios do consumo regular de frutas superam amplamente os possíveis riscos associados ao resíduo dentro dos limites estabelecidos. E isso é importante destacar porque algumas pessoas acabam criando medo de consumir frutas quando veem notícias sobre o agrotóxico. Porém, quando analisamos o conjunto das evidências científicas, a recomendação continua sendo aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, sempre adotando boas práticas de higiene e de procedência confiável. E tudo que abordamos sobre o bicarbonato de sódio, para relembrar, é para falar da redução dos agrotóxicos. Para a redução de micro-organismos, teria que ser feita a higienização com hipoclorito de sódio, que é a nossa querida água sanitária. E agora você, ouvinte do nosso podcast, pode fazer perguntas que nós responderemos agora. E a primeira pergunta já chegou. Alice, os agrotóxicos podem alterar o sabor ou o cheiro das frutas? Gostei da pergunta. Em geral, não. Os resíduos encontrados normalmente são muito pequenininhos para poder modificar as características sensoriais, como o sabor, aroma ou a própria textura do alimento. Agora, deixa eu ler aqui, é para Camille. Como os cientistas conseguem identificar dezenas de agrotóxicos diferentes em uma única fruta? Eles utilizam equipamentos sofisticados como cromatografia e espectrometria de massas, capazes de separar e identificar moléculas em quantidades extremamente pequenas. E aí, VT, o Brasil utiliza mais agrotóxicos do que em outros países? Então, o Brasil está entre os maiores consumidores do mundo, principalmente porque também está entre os maiores produtores agrícolas. Então, o consumo costuma ser analisado em relação à área cultivada e ao tipo de cultura. E agora a próxima pergunta é: existe alguma fruta tropical que naturalmente resiste melhor às pragas, Alice? Então, existe sim, VT. Algumas variedades vão possuir compostos naturais de defesa, como as cascas mais espessas ou características genéticas que vão dificultar o ataque de insetos e dos fungos. Deixa eu ler a próxima aqui. As mudanças climáticas, elas podem influenciar o uso de agrotóxicos, Camille? Sim, o aumento das temperaturas e alterações no regime de chuvas podem favorecer a proliferação de pragas e doenças, aumentando a necessidade de controle agrícola. E agora, o que acontece com os agrotóxicos depois que eles são aplicados na plantação? Tá, eu respondo essa. Parte pode se degradar pela ação do sol, da chuva e dos micro-organismos do solo. Outra parte pode permanecer por algum tempo no ambiente ou até mesmo na própria planta. E agora a sétima pergunta. Existe diferença entre frutas produzidas em grandes fazendas e em pequenas propriedades? Não necessariamente, vai depender muito do que vai determinar a qualidade da semente e o manejo adotado e o cumprimento das normas de segurança. Isso é independente do tamanho da propriedade, vai depender de quem cuida da plantação. Agora, a próxima pergunta é: os agrotóxicos, eles podem afetar os polinizadores, como, por exemplo, as nossas queridas abelhas? Alguns produtos podem causar impactos quando usados incorretamente. Por isso, existem pesquisas e regulamentações para minimizar os riscos aos polinizadores. E a última pergunta: o futuro da agrícola pode ser sem agrotóxico?
É difícil prever, né? A tendência atual é reduzir a dependência deles através de tecnologias como controle biológico, melhoramento genético e até agricultura de precisão. Mas então, querido ouvinte, infelizmente o nosso podcast chegou ao fim. Mas lembre-se, a informação é a melhor ferramenta para a nossa saúde. Se você gostou desse episódio, compartilhe com aquele seu amigo que adora uma vitamina de mamão ou que acha que é só passar uma água na maçã que resolve tudo. A gente agradece demais a companhia de vocês. Consultem sempre os relatórios da Anvisa e valorizem a ciência produzida no nosso país, nas nossas universidades. Até o nosso próximo episódio. Tchau, pessoal!